Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E neste vídeo nós vamos tratar um assunto muito importante que é a superprodução, ou seja, o que é isso? O excesso de produção ou a mãe de todos os desperdícios. Então, nessa nossa série 8 desperdícios Lean, este desperdício aqui talvez seja o principal. Por que ele pode ser o principal? Por que ele pode ser tido como o responsável aqui por ser a mãe de todos os outros desperdícios? Veja o seguinte, pessoal. Quando as empresas elas têm excesso, têm processos produtivos demorados, que requerem, por exemplo, uma fabricação feita com antecedência para atender a uma determinada demanda, corre-se o risco de haver excesso de produção, prejudicando o preço final devido à oferta. Só que agora, se pensar por outro lado, então pelo contrário, quando a fabricação é eficiente, quando nós temos uma sistemática eficiente, a resposta do estabelecimento, a procura dos consumidores, dos clientes, ela é mais rápida, ela é mais ágil, o que permite um sistema de produção just in time. Ou seja, só se produz após o recebimento do pedido do cliente. E esse sistema de produção just in time, que é o chamado sistema puxado, pull system, ele requer o seguinte, que a superprodução ocorre quando há maior produção do que a empresa pode vender, resultado em um aumento do estoque de produtos acabados. Então, muitas vezes, o que você vai encontrar em itens nesse desperdício? Você vai encontrar, talvez, empresas com excesso de material, com excesso, por exemplo, de produtos semi-acabados ou com excesso de produtos acabados, inclusive resultando aqui, quando se tem essa sobreprodução, ela vai gerar um outro, que é o estoque, que é um outro desperdício. Então veja que essa sobreprodução ela é uma dos 8 desperdícios visíveis perante a estrutura da organização. Mas qual que é a causa dessa sobreprodução? Pelo próprio nome, já é intuitivo isso aqui, mas uma delas pode ser o aumento da capacidade de um equipamento, ou seja, você está produzindo a mais do que a disponibilidade. Você está colocando a organização, o gestor de linha ou um diretor, ele está colocando lá incentivos e metas por volume, que ele exceda aquele item determinado pelo PCP. Também desequilíbrio na linha de produção com agendamento deficiente ou com mudanças feitas de última hora ou mudanças não programadas na estrutura de gestão de cronograma da organização. Outra, práticas contábeis de custos que incentivam o aumento de estoques. E também planejamento de produção deficiente. Aqui nesse ponto do planejamento de produção, é um dos responsáveis dessa sobreprodução é justamente o PCP, que ele é o responsável pelo balanceamento, aqui pelo nivelamento da produção em todas as etapas do sistema produtivo. Então, como que nós podemos resolver isso aqui, além da produção deficiente? Nesse item é importante que se tenham pessoas qualificadas para trabalhar nessa linha de produção, trabalhando na questão do planejamento, da programação e controle de produção. E a última causa também aqui é produzir mais rápido do que o necessário. Então você tem lá um lead time, por exemplo, de alguns dias, e você está apertando aquilo ali, mesmo a sua linha já estando balanceada com o pedido do cliente. Então, algumas sugestões de medidas para reduzir essa sobreprodução, para reduzir esse desperdício aqui. Uma delas é usar um takt time aqui que garante que a taxa de fabricação entre as estações seja uniforme. Uma segunda contramedida, uma segunda opção aqui é reduzir os tempos de configuração, permite a fabricação de pequenos lotes ou fluxo de peça única. E um terceiro
usaram justamente um sistema puxado, um sistema pull, ou aqui cartões Kanban, que podendo auxiliar a quantidade de produção. Então isso aqui é a base geral do sistema para dar algumas opções à redução do desperdício de superprodução. Então, pessoal, a pergunta é, nesse ponto aqui, a produção poderia fabricar para a demanda ao invés de produzir para o estoque? Ou seja, a produção ela tem que produzir para o cliente que tem que puxar essa organização e não o estoque, ok? Então fica esta pergunta aqui. Esse é o nosso vídeo sobre superprodução, desperdício de superprodução. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.